Olá, uma saudação a todos e a todas. Eu sou o Clóvis Renato, advogado do SimSaúde Rio Preto e demais municípios representados. Então, vou falar aqui sobre a questão do piso nacional da enfermagem. Lembre-se que a Lei 7498 de 86 é a lei que trata sobre a profissão da enfermagem. E a Lei 14434 de 2022 traz o piso. Lembrando que esse piso, vem de R$ 4.750, sendo para os enfermeiros 70% desse valor para os técnicos em enfermagem e 50% para os auxiliares em enfermagem. Basicamente, no artigo 2º da lei, fala que esse piso, ele tem que manter essa remuneração para todos. Lá no artigo 1º fala União, Estado, Distrito Federal, municípios, e fala dos seletistas também. Diante do impacto financeiro, muitas entidades procuraram o Supremo Tribunal Federal, manejaram ações e saiu uma primeira liminar, sustando os efeitos com relação aos entes públicos e submetendo os entes privados a quem tivesse condições à negociação coletiva. Aí vem o papel do sindicato e a pressão que o sindicato só pode exercer com a união dos trabalhadores, e o maior instrumento de pressão, por vezes, é a greve, mas essa greve tem que ter adesão, não existe o sindicato só sem os trabalhadores, já que o sindicato vem de síndicos, aquele que defende, aquele que protege. Então, basicamente, na decisão que ainda é precária, ainda precisa de muita movimentação, de muita visibilização da realidade dos profissionais, isso apoiando as entidades, é que você vai, por exemplo, conseguir tentar reverter a nível de decisão final o que está sendo tomado pelo Supremo. Mas, na última decisão, ainda em 2023, decidiu-se que para os servidores públicos, ligados à União, vem a implementação da diferença remuneratória resultante do piso, na extensão do quanto disponibilizado, ou seja, já vem dizendo que, mesmo que vocês saibam que houve uma previsão de novo orçamento do governo para isso, ele está dizendo que depende do quanto que tiver lá. E o que tiver faltando para implementar, ela é dever da União, aí no caso da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, provocarem, para que os parlamentares façam o crédito suplementar. E aí, não sendo tomada essa providência, não será exigível o pagamento por parte desses entes. Então, quer dizer, tem garantido uma parte, pode ser em alguns casos completa. Se tiver faltando, tem que ter crédito suplementar, e para tomar a iniciativa tem que ser o próprio poder público. Então, precisa desse instrumento de pressão para que comece a implementar com o que tem, para o que tiver faltando fazer o crédito suplementar. E é interessante que também para os entes públicos, apenas para eles, você pode ver no item 1, item a linha C da decisão do Supremo Tribunal Federal, que cria uma questão proporcional para o pessoal. Aí diz aqui que nos casos de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Isso não é para os seletistas, ele fala para o pessoal ligado aos entes públicos. E bem claramente, para os seletistas, é o item 3, e diz em relação aos profissionais seletistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes. Lembrando, negociação coletiva tem que ter obrigatoriamente a participação do sindicato da categoria. E para fortalecer a negociação, tem que ter união da categoria para fortalecer o sindicato, principalmente se tiver greve, indicativo de greve, atos frente à sociedade, para pressionar e para que os canais de negociação sejam aprimorados. Um procedimento imprescindível, ou seja, tem que ter uma negociação coletiva. Levando em conta a preocupação com relação a demissões em massa, é que eles colocam a negociação coletiva. Mas diz que se as empresas não quiserem participar de negociação coletiva, se a coletiva não prosperar, ele diz que não havendo acordo, incidirá a lei número 14434 de 2022, desde que decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação da ata, que é o julgamento do Supremo. Ou seja, se tiver negociação para os seletistas, querendo exatamente evitar demissões em massa diante da aplicação da lei, se realmente tiver insuficiência de recursos, pode haver, logicamente com outras ponderações, buscando outros tipos de melhoria, aplicar um piso diferente. Caso contrário, até 60 dias da publicação, você vai ter que ter o seu piso implementado pela entidade privada. Então, basicamente, tem que fazer essa pressão. Como nós estamos vendo, um momento de necessidade de união da categoria, de compreensão do que está acontecendo, de fortalecimento da entidade sindical para que haja melhores negociações coletivas. E caso contrário, passados os 60 dias da publicação da decisão do Supremo,
caso as negociações não avancem com ganhos e melhorias para os trabalhadores e evitando despedidas coletivas de trabalhadores e trabalhadoras, vai competir, inclusive, ao sindicato, que vai continuar nessa luta, entrando com ações para garantir a efetivação do piso. Mas ainda estamos numa decisão precária do Supremo Tribunal Federal e precisamos continuar essa luta para que na decisão final a gente consiga uma efetivação 100% do piso. Obrigado, um abraço.